Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. O som está a chegar aí atrás? Estou a falar, eles estão a regular ali. Pelo menos estão a ouvir bem? Pronto, som. Ah, o capítulo 6 de João, a partir do verso 22, o Marco vai colocar para nós. É que eu preciso de um vento. Vê se o vento chega ali. Tá. Agora o vento já está aqui. Já. Já está? Ok. Vamos ler do 22 ah, até o 59, para entender o contexto, tá bom? Não vou fazer muitas pausas, mas vou pedir para a gente ler. Kevin, consegues apagar a luz? Acho que a gente vai ver melhor aqui. Como é um texto aí. Acho que conseguem ver melhor, um pouco melhor, certo? Então, vamos ler ou vamos ouvir a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do rio do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não ia ele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De facto, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não me entre vós. Ninguém pode vir a mim senão o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que dá parte do Pai tem ouvido e aprendido. Esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo
que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Até o 59. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele em que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Bem, podes acender a luz, por favor? Obrigado. A carne e o sangue de Jesus é um pouco do que eu gostaria de partilhar convosco na palavra do Senhor. E por isso eu quero só ter uma rápida oração pela palavra. Senhor, lemos a tua palavra. Agora pedimos, Santo Espírito de Deus, ajuda-nos a interpretá-la, a identificar, a aplicá-la, a reconhecer o que o Senhor quer falar connosco nesta manhã. Que eu possa ser apenas um instrumento em tuas mãos, Senhor. E que eu possa falar apenas a tua palavra, nada mais, nada menos, para a glória do teu nome. Jesus, assim oramos em teu nome também. Amém. Amém. Então nós também temos, apesar de não vamos ler, nós temos Marcos 14, que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu. Esse texto é conhecido por muitos. Tomem, isto é o meu corpo, não é? Então nós vamos ter esta ideia e vamos ficar ligados em João 6. Tá bom? Não, eu sei que foram muitos versículos, mas o mínimo que eu esperava que vocês tentassem pelo menos pegar o espírito do que é que estava ali, o que é que estava-se a passar, não é? Ah, nós falamos sempre de Atos, capítulo 2, especialmente o fim, não é? E semana passada falávamos de tudo. A igreja primitiva. Quando nós falamos da igreja primitiva, levamos para o primeiro século. Lembram-se? Eles faziam tudo. Eu até brinquei, não é? Together, juntos, não é? Oravam juntos, adoravam juntos, comiam juntos, tudo juntos. A ceia não se limita a ser apenas um ato de recordação do sacrifício de Cristo na cruz, porque Deus atua poderosamente através dela. Cada elemento da ceia simboliza aspectos do sacrifício de Jesus. Por isso é que quando a gente olha para a cruz, a gente vê a cruz vazia, porque ele não ficou na cruz. Lembram-se? Ele ressuscitou. Ele não ficou morto na cruz. O pão, que é o corpo de Cristo, a gente tem esse pensamento, não é? Jesus reuniu-se com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, lembrando o que é a saída do Egito. Nessa ocasião consumia-se a matzá, que era um pão sem fermento. Este pão possuía características muito particulares, este tipo de pão. Na última ceia com os seus discípulos, Jesus utilizou o pão como uma analogia para explicar a sua paixão e o sacrifício substitutivo, de substituição. Nós lemos isso em Lucas 22:19. E tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo o quê? Isto é o meu corpo, dado em favor de quem? Vocês. Façam isso em palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas marcas, ou em outras palavras chama-se também vergões, marcas feitas antes do cozimento. Era com um garfo ou um instrumento de ponta, pontiagudo, não é? Antes de assar o pão, são feitas perfurações ou arranhões na superfície da massa. Essas marcas no pão nos lembram vivamente das feridas no corpo de Cristo.
Cada vergão, cada marca no pão representa as lacerações na carne de Cristo, causadas pelo quê? O açoite romano. Um instrumento brutal de tortura, feito de tiras de couro com pedaços de metal ou osso nas pontas. Jesus foi açoitado e por suas feridas nós fomos curados. João 19:1, Isaías 53:5. As perfurações permitiam que o ar escapasse durante o cozimento, evitando que o pão formasse o quê? Bolhas ou inflasse. As marcas ajudavam o pão a assar de maneira mais uniforme. Olha que interessante. As mãos e os pés de Jesus foram perfurados na cruz. E a sua cabeça foi ferida por uma coroa de espinhos. Um soldado também perfurou o lado do corpo de Jesus com uma lança. João 19. Queimado no fogo, não é? Jesus assumiu nossos pecados para que não fôssemos submetidos ao fogo do juízo divino. Isaías 53:4. E o vinho, não é? Simbolizando o sangue de Cristo. Naquele tempo, a produção de vinho envolvia o quê? Pisar no quê? Hã? Uva, pisotear uvas. Elas eram então prensadas mecanicamente para extrair gradualmente o sumo. Isto também representa o que Jesus fez por nós. O vinho representa o sangue de Jesus que sela a nova aliança, em contraste com a antiga aliança, selada com sangue de animais. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11:26. Então, segundo Jesus, em João 6, o que nós lemos, o sacrifício de Jesus nos trouxe, primeiro, salvação eterna para todo o que crê. Nós lemos do 37 ao 39. Eu não vou ler de novo. Eu vou só pedindo para o Marco colocar aqui atrás de mim, verso 39, 37 ao 39. Salvação eterna para todo o que crê. Se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se com salvação. Romanos 10, 9, 10. Um homem chamado John Owen disse o seguinte: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Não há outro nome, nem outro caminho para a salvação, senão Jesus Cristo e este crucificado. O sacrifício de Jesus nos trouxe, 2, perdão pleno dos nossos pecados. O verso 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Depois em Marcos 14, que eu estava a ler rapidamente, em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu os discípulos, beberam e disse: isto é o meu sangue. É a nova aliança derramada em favor de muitos. Jesus fez tudo e fez de forma completa. Hoje, nossa parte é aceitar esse presente de uma graça extrema e receber a reconexão com o Pai. Não há nada que a gente vá fazer que vá pagar o que Jesus fez, no sentido, o Senhor fez algo tão grande, eu preciso fazer algo tão grande também. É dom de Deus. Nós somos salvos pela... Não é dom de vocês, Efésios 2. Mas é interessante essa maravilhosa graça que tem as canções, inclusive tem um livro também de maravilhosa graça, escrito há muitos anos atrás. De facto, tem uma citação que me vem à mente. Isso mexeu muito comigo. Não há nada que eu faça que vai aumentar o amor de Deus por mim. Não há nada que eu deixe de fazer que vá diminuir o amor de Deus por mim. A graça de Deus é um amor que a gente não tem. Ele fez tudo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e o quê? Justo para
perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Corrie ten Boom, outra autora, diz o seguinte: o perdão é a chave que destranca a porta da amargura e das algemas do ódio. Eu vou ler devagar isto. O perdão é a chave que destranca a porta da amargura e das algemas do ódio. É um poder que quebra o concreto do passado e abre novas possibilidades para o futuro. Uau! Terceiro, o sacrifício de Jesus nos trouxe o privilégio de participar dos milagres de Deus. Então lhe perguntaram, versículo 30 a 31, que sinal miraculoso mostrarás para o que vejamos e creiamos em ti? O que é que vais fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer do pão do céu. Verso 14, no capítulo 6. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. A celebração da ceia do Senhor é a saúde da alma e do corpo. É um remédio de toda a enfermidade espiritual. Cura os vícios, reprime paixões, vence tentações, comunica maior graça, confirma virtude nascente, confirma a fé, fortalece a esperança, aumenta-nos, faz-nos avançar em obras, em boas obras. O sacrifício de Jesus nos trouxe cura para a nossa alma. Verso 35. Então ele declarou, porque ele está a falar dele: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Verso 35. Interessante que no 34 disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Um outro autor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller, ou Tim Keller, a cura que Jesus oferece não é superficial. Ela alcança as profundezas da alma, transformando-nos de dentro para fora. Não é possível. Eu vou voltar a falar o que eu falo sempre. Não é possível alguém que conhece Jesus e caminha com Ele, naquilo que falávamos na aula, no curso, na escadinha da vida, e ficar igual. Não é possível. Ser muito franco, muito honesto e muito sincero, não é possível. Conforme, lembram-se do que a gente falou ali? Eu vou me relacionando com Cristo, eu vou lendo os Evangelhos, eu vou conhecendo. Eu não só estou a adquirir conhecimento, eu estou a ser transformado. Porque eu quero uma relação sincera com o Senhor. Meus caros, quando a gente está a falar da vida conectada neste mês de junho, não é pregação online que vai fazer isso. Tudo é tijolo que contribui. Mas o chamado básico, ou como se diz no Brasil, o feijão com arroz, está aqui. Não é ecrã, não é tela, não é pregação em inglês, não é pregação em espanhol, não é o super pastor não sei de onde. Tudo isso são contribuições, mas não substitui isto. Dá-nos sempre esse pão. Por fim, o sacrifício de Jesus nos trouxe renovo para as nossas forças. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas o que aconteceu com eles? Morreram. Entretanto, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra de quem ele comer. Verso 48 e 50. Mateus 11, 28 é outro texto chave. Venham até mim. Qual é a condição? Vocês estão o quê? E eu vou-vos dar o quê? Porque o meu fardo é...
já temos um fardo pesado da própria vida, da própria sociedade, da própria pressão social. Já temos uma coisa que é à volta de nós, não é da palavra, do ser humano, que já vai superando pressões, pressões, fardos, fardos. Venham até mim, cansados, fatigados, estressados, perdidos. Venham até mim, todos vocês estão cansados. A gente sofre pressão de tudo que é lado, em tudo que é tempo. A nossa geração passada já sofreu pressão de outra coisa. Os nossos avós sofreram pressão de outra coisa. Sempre tem isso. E aí que está. Vocês estão ansiosos. A ansiedade, já diziam alguns estudiosos, que é o mal do século. Não, a gente vai orar, mas amanhã já está a fazer já pela própria força. Nem oraste. Qual foi o sinal miraculoso que Deus deu? Às vezes zero, porque Deus está tão ocupado no trono branco que Ele não está a ver eu aqui no Fundão, não está a ver eu aqui no Rio de Janeiro, não está a ver eu aqui em Londres, não está a ver eu aqui lá em Goiânia, não está a ver aqui em São Paulo, não está a ver aqui lá em Valença, lá no Porto, lá não sei aonde, aqui na África do Sul. Não, Ele está ocupado no trono branco dele lá. Apresentem ao Senhor as vossas petições e súplicas com ações de graças. Quando a gente fala de testemunho de vida, às vezes, e falávamos um pouco ali em cima, um pouquinho das nossas. Quando alguém ouve, alguém dá um testemunho, e falávamos ali um pouco outra vez, epá, isso é verdade, isso não ficou aqui com o pessoal, com essa malta toda de Atos dos Apóstolos. Aconteceu aqui na vida do Marco, do Bruno, o que ele está-me a dizer é surreal, é extraordinário. Que Deus não parou no primeiro século. Ele continua vivo, real e a fazer coisas. Deus não parou, agora vocês sigam a vossa vida aí, deixem a vida levar vocês aí. Jesus continua a dizer: venham até mim. Com Jesus, alguém já dizia isso, com Jesus sempre o melhor de Deus sempre está por vir. Com Jesus. Não é teologia da prosperidade. Não é barganha, não é uma troca. Com Cristo, alinhado no propósito do Senhor, obediência, temor, humildade, vem. Como eu já disse outra vez, a vida do crente, do cristão, não é só deserto. Agora, o deserto faz parte, mas não é só deserto. Enquanto não vejo o oásis, pensem comigo um bocadinho aqui. Deserto, oásis. Enquanto a gente não consegue ver, o que é que fazemos? É o que falávamos também. O nosso curso de Descobre a Nova Vida em Cristo para mim está a ser muito bom. Não sei para vocês, mas está a ser muito bom porque a gente fala da sebenta, fala de um ponto de vida, volta e vem e vai, testemunha, né? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deus não é um gênio da lâmpada, o Aladino. Isso é muito sério. A gente achar que a gente faz um pedido, faz um desejo. Por isso é que, desculpem, por isso é que muitas vezes, acompanhem isto aqui, por favor. Quando nós passamos por uma situação, e eu vou usar aqui o caso extremo como nós falamos. Deus, porque é que eu estou a passar por isso? Porque é que eu tenho cancro? Porque é que eu fiquei sem emprego? Porque é que... Estão a entender? E aí a gente vai para o canto da murmuração. Deus está ocupado, eu já nem acredito em Deus, ele está tão ocupado, e a nossa fé vai indo para baixo. Agora, a partir do momento que acontece alguma coisa que não é do meu agrado, no sentido humano, eu não percebo o que está a acontecer, Senhor. O que o Senhor quer me ensinar com isto tudo? Mudamos o porquê para quê? Ou o que o Senhor quer me ensinar que eu não estou a perceber agora? Porque eu quero continuar
Quanto mais longe eu estou do Senhor e da sua palavra, mais perto eu estou do pecado. Quanto mais perto eu estou da palavra do Senhor, mais longe eu estou do pecado. Logo, eu vou ouvir mais o Senhor, vou chorar, vou rir, vou ficar em silêncio, reverência, e a ansiedade vai saindo. Mas a gente vive nessa pressão que eu disse toda hora, toda hora, toda hora, que é como se fosse, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para Jesus. E às vezes a gente pode causar uma banalidade do que Jesus fez na cruz por cada um de nós. As nossas ações, os nossos comportamentos podem ser indicativos que estamos a levar a vida de uma maneira leviana. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados comeram, morreram, não é? João 6,58. Deste pão se viverá para sempre. E para terminar, então, a nossa reflexão da ceia do Senhor. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, não como o maná que os pais de vocês comeram e morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Amém. Então, o sacrifício de Jesus nos trouxe cura para a alma, renovo para as nossas forças, privilégio de participar dos milagres do Senhor, perdão pleno dos nossos pecados, salvação eterna para todo aquele que nele crê. Amém?